Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de maio de 2012, domingo. O verbete é de número 2308. Ele tem 8 páginas, 53 logias e 17 máximas. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 11 máximas. O tema é medo. Vocês não precisam ter medo, que é tranquilo. Agora, ó, a especialidade é subcerebrologia. Quem fez o verbete com muita classe, que não é fácil, é o professor André, que está ali, e ele hoje está assessorado pela Pilar. Cuidado com esses dois aí. Agora, definologia. O medo é o estado afetivo de inquietação, perturbação, ansiedade e apreensão mediante situações ameaçadoras, reais ou imaginárias, atuando tal qual instinto de sobrevivência, que é a subcerebralidade, frente ao perigo, mas tornando-se patológico quando excessivo ou injustificado. Agora, o carregamento pensênico na emoção. A emoção primária, os temores ancestrais, o alarme sinalizador de perigo, a garantia da sobrevivência da espécie, a cautela em não se expor a riscos desnecessários, o temor auxiliando na sobrevivência e segurança do soma, o sistema de defesa desregulado nos casos de fobia e pânico, a falta de medo aumentando o risco de acidentes, o sofrimento oriundo da pusilanimidade, a submissão ao medo, a vergonha de não superar, a covardia pessoal. Olha, tem mais de 20 linhas a fatologia, eu li apenas alguma coisa. Agora, nós temos as consciências assediadoras utilizando a covardia das consciências para manipulação, os desafetos extrafísicos levando ao terror noturno, a descoincidência vigio-patológica levando ao ataque de pânico, a morte e a baratosfera sendo pai e mãe de todos os medos, o receio de ver consciência, a vontade débil ao realizar técnicas projetivas, a covardia frente ao autoparapsiquismo. Agora, na argumentologia tem um tópico aí sobre a somatologia, com 21 reações somáticas e emocionais provindas do medo. Tem aí o tópico da etiologia, que algumas circunstâncias da vida atual ou de vidas pregressas podem estar na raiz dos medos e fobias. Então, ele dá 3 prováveis causas de transtornos. Na tipologia, que é outro parágrafo, fala em 50 tipos de medos e principais características afetando a vida de milhões de pessoas com todo o planeta. Aqui tem, na verdade, uma listagem das fobias. E ainda tem o tópico da terapeuticologia, com 8 atitudes prescritas a consim, autossuperadora, na autocura dos medos patológicos, que aqui é a terapeuticologia. Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Ansiedade, decidofobia, hipocondria, neofobia e tanatofobia. Agora, a frase enfática. O medo, mecanismo primitivo de defesa do soma, quando egóico e irracional, é prejudicial à evolução, impedindo a reciclagem intraconsciencial e a realização da interassistência pela TARES. Você ainda sofre de algum medo irracional? Qual o próprio nível de submissão ao subcérebro abdominal? Agora, na bibliografia específica, tem 5 fontes bibliográficas. Agora aqui, a mega análise aí com o João Paulo, nós temos 22 itens. Ansiedade, irracionalidade, pusilanimidade, hiperemotividade e subcerebralidade. Agora, nós temos desassossego, insegurança, covardia, pavor, pânico, estresse, trauma, temor, superproteção, apreensão e reflexão. Psicossomatologia, conscienciometrologia, consciencioterapia, autodesassediologia, autoenfrentamento e autocontrole.
Agora, o verbete aí do dicionário hoje é reencontrologia. O argumento é autoexperimentológico. É a pessoa ver os processos de encontro, reencontro e desencontro das pessoas. Agora nós temos aqui para o nosso verbetógrafo. Frente à crescente ressoma de consréus, como conviver com o aumento da violência que contribui para o aumento do pavor? Patologia, linha 13. Como tratar as pessoas viciadas em sentir medo? Linha 12. Fronteiriças ao suicídio. Na efeitologia, poderia comentar os efeitos da cultura machista no desenvolvimento da agorafobia? Bom, vamos à primeira patologia, primeira linha pergunta, 13. Né? A primeira pergunta foi em relação à ressoma das consciências, não foi isso? Como viver com a violência, aumentar a violência. Então veja aí que a questão de conviver aí com as consciências baratrosféricas que estão renascendo, você aumentar a afinidade com os amparadores. Né? Então, os amparadores é que vai promover essa segurança aí durante a assistência. Quando você faz assistência, você aumenta o rapport com os amparadores e vai permitir que você tenha segurança no convívio com as consciências mais patológicas. Né? E, no mais, é você tomar providências para segurança pessoal. Né? Não se colocar em situação de risco, tem que ver a segurança da sua residência, né? Residência pessoal, domicílio, locais que você frequenta, ambientes que você tem que frequentar, né? E sintonizar com o lado positivo das coisas, não ficar sintonizado com a violência, né? Porque se a pessoa só assiste programa, por exemplo, na TV, de violência, então ela vai ficar sintonizada com a violência. Então, não ficar só sintonizado no holopecene de violência. Então, sintonizar negativo, fazer uma sintonia com o holopecene positivo de evolução, de assistência, interassistencialidade, né? De razão. Né? Agora, para você aqui, poderia explicar a caliginofobia, o medo de mulher bonita? Não tem explicação. O que você acha? Essa tem que explicar. Essa falando não está na lista aqui. Esse é um tipo de fobia. Esse medo eu não conhecia. Agora é engraçado, eu conheço alguns homens que têm medo de mulher feia. Eles veem um canhão, eles caem fora. Né? É um processo todo esse. No momento não tem nenhuma hipótese. Pois tem depende da sexualidade da pessoa. Agora aqui, isso aqui vem de Portugal. Todo mundo agora recebe mensagem do universo sobre essa quantidade crescente de pessoas que canalizam seres de outras dimensões. Será moda ou o véu realmente está a baixar? De repente, há um boom de sensitivo. O que se passa? Olha, essas coisas tem, mas é que o processo de ser sensitivo chama atenção, etc. É um problema e está cheio de consréu. Por exemplo, as psicografias no Brasil atualmente são impressionantes, e a maioria é bobagem, besteira total. Então isso tem que dar um desconto. Tem que ver. Sempre dei muito valor à liberdade. Ao assistir o curso dos evoluciólogos e ao ler o manual da ProEx, vi que exposta a constituição da dupla evolutiva para uma relação interdependente, um ajudando o outro a evoluir. Vi também a teoria do nunca é perfeito. Não sei se sou exigente demais, porém minha consciência se manifesta como a teoria citada. Sei que todos possuem muitos defeitos, inclusive eu. Porém não sou do tipo de ficar tentando. Casa separa, casa separa. Acredito que a união deva ser firme e até a dessoma. Nas minhas observações, sempre quando existem separações, ficam cicatrizes e sentimentos negativos para ambos, principalmente quando há filhos. Tenho receio de construir dupla evolutiva e, ao mesmo tempo, sinto falta de uma companheira e amiga. A não constituição de uma dupla evolutiva atrapalha a evolução da consciência? Olha, a dupla evolutiva é um processo natural da evolução. A pessoa que fica, ela fica um pouco incompleta, né, nessa situação. A solteirice, por exemplo, é esquisita.
E outra coisa, solteirice não pode levar a promiscuidade ou prostituição. Se diz examinar isso também. Então, é um processo de você estudar. Ele é de Porto Seguro, da Bahia. Né? Tem o trintão sem duplice. Tinha mais pergunta da primeira, não? Tinha mais. A outra você quer? Não, a primeira. Seria bom você falar alguma duas coisa. Perguntas. Né? Aí. Todo mundo recebe mensagem do universo. Não, essa não, a outra, a primeira. Será a moda, o véu, é outro assunto? Você quer mais um outro? Sobre a caliginofobia? Não, a outra. A primeira? Poderia comentar os efeitos da cultura machista no desenvolvimento da agorafobia? É isso? Então é isso. Então, agorafobia e machismo. Então, existe pesquisa, né, que cultura mais machista, onde a mulher é mais restringida, tem que ficar dentro de casa, né, ela é praticamente proibida de sair de casa, né, ou quando tem que sair tem que se proteger toda. Então, a tendência maior de ter agorafobia nessas culturas, né, então há uma incidência maior de agorafobia nas culturas machistas, onde a mulher é mais tolhida, mais reprimida, ela é tida como frágil, né, então ela tem que ficar em casa, não pode sair. Então, há um desenvolvimento maior da agorafobia, do ataque de pânico, né, em regiões abertas, né, quando a pessoa nessas culturas. Né. André, aqui na página 20, lá na antagonismologia, segunda linha da antagonismologia, você fala o antagonismo fuga ativa, fuga passiva. O que é a fuga ativa e a passiva? Bom, a fuga ativa é quando a pessoa deixa de fazer algo para não entrar em contato com o medo, para fugir do estímulo do medo. Então, ela deixa de fazer algo. Por exemplo, a pessoa que tem medo de falar em público, então ela deixa de falar para fugir dos estímulos fóbicos, de medo. Então, geralmente, é aquela pessoa que foi criada, menino, não faça isso, senão você vai foi reprimida, né? Vai apanhar. Então, ela foge daquilo para não entrar em contato com o medo dela. Então, ela deu uma fuga ativa. E a fuga passiva é o contrário, é quando ela faz algo para fugir do estímulo do medo. Né? Então, é quando ela se mata de estudar para passar numa prova, para fugir de uma pizza que leva em casa. Então, ela está fazendo algo para fugir do medo que ela tem de apanhar em casa. Né? Então, é a fuga ativa e a fuga ativa, a forma que a pessoa é educada. Né? Professor André, aqui no B, feitologia, no segundo efeito, você comenta ali os efeitos paralisantes do medo de errar. E lá na técnica você coloca a técnica do autoenfrentamento. Como trabalhar essa técnica do autoenfrentamento relativo a esse efeito, o medo de errar? Então, a pessoa que tem medo de errar, quando ela vai fazer algo, se ela comete algum erro, ela deixa de fazer aquilo. Né? Ela não consegue treinar. Então, por exemplo, trabalho com pessoas que têm dificuldade de dirigir, e a pessoa que tem medo de dirigir, ela, quando vai dirigir, o primeiro erro que ela comete, ela quer abandonar o treinamento. Né? Então, ela não enfrenta, porque ela tem medo de errar. Ela não tem medo de dirigir, ela tem medo de errar. Certo? Então, a pessoa não pode desistir no primeiro erro. Certo? Ela tem que aprender com os próprios erros. O autoenfrentamento é esse, é você, quando perceber que errou, você aprender com aquele erro e superar a situação. Você não pode querer deixar de lado. Certo? Então, o que eu estou considerando mais aqui é o efeito paralisante. Sim, do medo de errar. Exatamente. Então, paralisante. Então, se a pessoa tem medo de errar, ela paralisa diante da situação que ela possa errar, né? Então, ela não consegue fazer aquela atividade. Né? Então, se a pessoa está escrevendo, ela quer escrever um verbete, um livro, e ela tem medo de errar, ela tem uma dificuldade, ela se paralisa, ela não consegue levar o trabalho adiante. Né? Então, ela está com medo ali, está com medo de errar. Certo? Então, paralisa, deixa de fazer as coisas com medo de errar. Então, não pode ter medo de errar, você tem que aprender com o próprio erro e superar os erros passados. Né? Ok, obrigado. André, na frase enfática, você coloca o medo, mecanismo primitivo de defesa, quanto egóico e irracional, do inicial à evolução. Dentro dos seus estudos sobre o medo, existe algum medo que não seja egóico e irracional? Tem. Que seja favorável à evolução?
Não, agora, tem, por exemplo, como é um mecanismo de defesa, de sobrevivência, por exemplo, você vai atravessar uma pista, uma rua, uma avenida super movimentada. Você tem que ter um pouco de medo, tem que se precaver contra o acidente, né? Então... Isso não é precaução? Sim, mas, por exemplo, para pessoas, você vê, anda aqui por aqui, você vê o povo andando no meio da rua, né? Então, para aquela pessoa que não tem nenhum cuidado, o medo seria positivo, né? Porque, de vez em quando, você vê um acidente na TV. A pessoa está andando no meio da rua, está nem aí, já vem o carro, passa por cima, né? Então, pessoa que não tem um pouco de discernimento, um pouco de precaução, o medo seria um pouco proveitoso para ela, né? Sabe? Porque vai manter a sobrevivência da pessoa. Então, se a pessoa tem já um certo discernimento de entender que aquilo já é perigoso, então ela é precavida, né? Mas se não... Tenho 14 anos de idade e me interesso por conscienciologia. Ao praticar o EV, sinto a desconfortável sensação de ânsia de vômito e cansaço excessivo. O que pode ser? Alguma sugestão? Olha, é bom você praticar porque isso é assédio. Isso aí mostra que tem alguma coisa. Observa se você sente alguma coisa na nuca também. Quase sempre aí acompanha algum processo na nuca. Isso é assédio. Tem boi na linha. Tem alguma infiltração aí na sua situação. Isso é assediador mesmo. Agora, tem que insistir com o EV. Outra coisa, você encontrar por aí, que ele é de Salvador. Quem faça arco voltaico, peça para fazer o arco voltaico em você. Mas mais de uma vez em dias diferentes. Isso vai ajudar você. No verbete do dicionário, página 37, na premissa do item logicologia, como adquirir a ortopensenologia teaticamente? É muito fácil. Você começa por cortar todo tipo de irritação. O que não é fácil para muita gente. Eu não sei como é que é seu caso. Mas você é um moço cheio de vida, tem 28 anos, brilhante, porque vive perguntando todo dia as coisas aqui. Eu acho que você já sabe, você ainda se irrita? Aí é a primeira pergunta. Agora, logo em seguida, tem uma outra segunda. Você tem alguma preocupação com conflito seu ou dos outros? E aquilo te amofina, te chateia, cria problema? Então, você tem que entrar também na anticonflitividade. E a auto-ortopensalidade leva para a auto-inconflitividade. É por aí. Esse é o melhor que você pode estudar. Agora, a ortopensenologia já é o caminho da serenidade, né? Então, você com 28, se você conseguir isso ainda na fase assim da preparação, você vai longe. Você vai alcançar uma OFIEX com o tempo. Está no caminho, mas o negócio é firmar. Agora, por exemplo, a retilinearidade pensênica está nisso. Né? É a pessoa retilínea com aquilo que ela pensa. Uma coisa muito séria para ver isso, às vezes as pessoas perguntam, eu não tenho ideia do que é. É, por exemplo, você está lendo uma coisa, daí a pouco, quando você viu, você está pensando na galinha do vizinho lá, não sei o que é na montanha lá do Tibete, saiu tudo fora daquilo que você está lendo, você esqueceu onde é que você deixou de ler. Quer dizer, esse devaneio mostra que não tem retilinearidade. Agora, se você é capaz de sentar e ler durante 3 horas sem desviar seu pensamento, essa noite, por exemplo, eu trabalhei 4 horas de uma sentada, assim, pá, e não houve devaneio de niente, nada, o tempo todo. Então, rende muito trabalho desse jeito. Eu estava fazendo a revisão do meu volume, entende o que está comigo? Eu li que não foi fácil, já cheguei quase no fim agora. Mas olhei um monte de revisão. Agora, tudo ali o tempo todo, porque isso exige muita atenção à revisão. Você não pode escapar, tem que ver até os pontos, né? Os pingos dos is, a falta de letra. Então, como é que fica? De modo que isso aí é retilinearidade pensênica. Começa por aí. Então, a pessoa quer ter harmonia nessa ortopensenidade, o ideal seria começar a ter mais atenção no modo de escrever, de revisar, de ler, de fazer registro daquilo que a pessoa estuda. É por aí que vem a ortopensenidade. Professor Valdo? Sim. Ainda no verbete do dicionário, na argumentação,
o senhor coloca as reações humanas lógicas. O senhor poderia falar um pouco mais sobre essas reações humanas lógicas? As reações humanas lógicas são as únicas manifestações do assistente e do assistido. Por exemplo, ele não faz nada em excesso, nem deixa de fazer aquilo que precisa. Então, por exemplo, um assistente, ele não vai ter uma reação de ficar com raiva do assistido. Você está entendendo? Então, a reação lógica dele é de tranquilidade, é de fraternidade, é de cuidadologia. Isso é que é a reação do assistente. Agora, do assistido, ele está na dele, ele está recebendo. Agora, você pensou o assistido? Não, eu não quero que você mexa com essa mão. Ele não vai falar uma coisa dessa. Entendeu o que é? Que tem disso, né? Não encoste em mim. Eu já assisti muita gente desse jeito. André, aqui na sua parafatologia, você fala os desafetos extrafísicos levando ao terror noturno. É o final da segunda linha. Queria que você entrasse mais nesse tema, por favor. Terror noturno é o medo durante o sono, né, que a pessoa acorda suada, com medo, pavor, né, e geralmente é provocado pelo assédio extrafísico, né, então geralmente são conscientes que vítimas ou algozes de outra vida que vêm cobrar a pessoa quando ela está dormindo, né, então a pessoa tem pesadelos, tem visões, tem contato com as energias patológicas, tóxicas dessas consciências cobradoras, né, que tentam tentam se vingar, tentam imprimir o terror, o medo a essas pessoas, né, então elas têm terrores noturnos, né, geralmente promovido por uma série extrafísico de desafetos do passado, né. Eu acho esse tema muito sério, porque muitos pais não sabem abordar essa temática com a criança, principalmente se a criança é ectoplástica, o escuro faz a condensação do ectoplasma. Então, tem mais efeito físico no escuro do que no claro, lógico. Então, quando a criança é ectoplástica e tem esse tipo de efeito, ela fica com muito mais medo, porque é uma causa real, só que é uma causa extrafísica, e que as demais pessoas não conseguem perceber. Então, acho esse tópico muito sério aí, na questão da reeducaciologia, para ser mais ventilado em vários momentos devido a essa questão. Quando os pais têm mais esclarecimento quanto à multidimensionalidade, quanto à extrafiscalidade, então fica mais fácil de lidar e assistir a criança, né? Assistir a consim, né? É pelo menos dar um crédito ao relato para ver se consegue obter mais dados e aí poder ajudar. E não simplesmente dizer, isso é besteira, isso não existe, você é mentiroso, você é sugestionável, ou então levar para o psiquiatra, né? Aí enche a criança de remédio, né? André, na página 18, na fatologia, na quarta linha, você poderia aprofundar mais o sofrimento oriundo da pusilanimidade? Então, o sofrimento vem quando a pessoa tem medo de fazer algo, é pusilânime, e nota que precisa fazer aquilo para melhorar, para a sua evolução, profissionalmente, para a sua vida pessoal, e ela não consegue enfrentar a situação, né? Então, como ela não consegue enfrentar, não consegue se realizar naquilo que precisa fazer, que gostaria de fazer, ela sofre com aquilo, né? Então, ela está sofrendo porque não consegue realizar suas metas, seus objetivos, aquilo que se propôs no extrafísico, no curso intermissivo, né? Então, de alguma forma, ela vai sofrer pela irrealização pessoal por causa do medo, por causa da pusilanimidade, por causa da covardia de não enfrentar a dificuldade pessoal e realizar aquilo que gostaria de fazer, que precisa ser feito, né? Entra na paralisação também, né? Como um congelamento, a pessoa sente aquilo e não consegue realizar, não consegue superar. Desculpa, pode repetir? É quase como um congelamento também, né? A pessoa fica fixa naquele problema, ela não consegue sair, né? Superar o obstáculo para ter ação. Tem a ver com a paralisação, né? Por causa do medo, né? A pessoa Sim. não consegue se mover, não consegue alcançar seus objetivos, né? E um pouco mais embaixo, você falou também na fatologia da autointoxicação pela repressão da raiva. Isso. Então, você fez a ligação do medo com a raiva. Isso. Você podia explicar mais também? Então, quando a pessoa tem medo de se colocar, tem medo de se posicionar, né? Diante de alguma situação, de alguma pessoa que ela discorda, e aquilo vai se repetindo várias vezes, né? E ela acaba ficando com raiva dela mesma, né? E ela acaba ficando com raiva dela, com raiva dos outros, porque ela mesma não consegue se manifestar, não consegue se posicionar.
e acaba se intoxicando com a própria raiva, né? Com a própria emoção. Então tem uma relação aí do medo com a raiva, né? Ela não consegue se posicionar, não consegue agir, não consegue atingir seus objetivos e acaba ficando com raiva dela mesma e dos outros, né? Então, medo leva a raiva também, né? Ok. E a agressividade também. Então aí da raiva vai para a agressividade, né? Ok, obrigada. André. Aqui no B. Na página 19, na parafatologia, na terceira linha, poderia comentar a descoincidência vígio-patológica levando ao ataque de pânico? Então, o que a gente estudou aí, a gente percebe que o ataque de pânico, muitas vezes a pessoa entra em pânico por não conseguir interpretar as suas sensações fisiológicas e parafisiológicas, né? Então, muitas vezes um assédio extrafísico promove a descoincidência vígio-patológica e a pessoa entra em pânico com aquilo, ela acha que vai morrer, né? Então, tem experiências que a pessoa pode, por exemplo, ter um ataque de pânico inalando CO2. O CO2 é que promove a descoincidência ajuda a promover a descoincidência do holossoma. E ela entra em ataque de pânico porque não sabe o que está acontecendo, né? Então, às vezes, um assédio extrafísico que promove a descoincidência patológica, né? Então, a pessoa não sabe o que está acontecendo, interpreta mal, acha que vai morrer, e acaba entrando em pânico. Geralmente é provocado por uma situação inesperada, imprevista. Então, a pessoa, a consim, ela não se preparou para enfrentar aquela situação. E daí, se ela já tem essa predisposição ao medo, juntam-se outros medos e forma-se, então, a síndrome do pânico, né? Aí ela tem que enfrentar várias coisas, várias situações, vários problemas dela mesma, intraconscienciais, para renovar e se reestruturar e poder se manifestar com mais segurança, melhor, né? Sem tanto pânico, né? Porque hoje em dia também se usa pânico como uma coisa divertida, né? Faz-se assim, o pânico como algo assim, uma situação de graça, de lazer. E quando, na realidade, o pânico é uma síndrome muito séria e muito difícil de a pessoa vencer sozinha. Ela sempre precisa de uma ajuda externa. André, que na página 18, eu queria que você aprofundasse na fatologia, a primeira linha. O que você viu, estudou sobre os temores ancestrais? Como é que a pessoa pode... Os temores ancestrais geralmente são os temores ligados à sobrevivência dos nossos primitivos, né? Dos nossos ancestrais primitivos. Medo da água, medo de inseto, medo de bicho, medo de barata, medo de cobra, né? Então esses são os temores ancestrais, ligados à sobrevivência mesmo da nossa espécie, na selva, na mata, no dia a dia, né? Então esses são os temores ancestrais que vai passando pela genética, né? De geração após geração, e afeta algumas pessoas hoje em dia ainda, né? É provável, então, que tenha ficado na paragenética, né? A genética e paragenética, né? Eu já vi uma pessoa que o maior medo dela era de mandruvá. Vocês sabem o que é mandruvá, não sabe? É lava. Agora, mandruvá, eu garanto que aqui tem gente, mulher, que tem medo de mandruvá. Se eu pegar os mandruvá e trazer, a mulher vai gritar, mandruvá. Pois é, mas não quer saber. A mulher que grita, o negócio não é fácil. Eu já vi isso demais. Aqui até no CE que eu vi. Eu pensei que depois que eu deixei Monte Carmelo, que eu não ia ver mais isso. Não. Eu cheguei aqui e vi isso aqui no CE. André, mais uma aqui na patologia, é a sétima linha de baixo para cima, o neocórtex desorientado pela hiperativação da amígdala cerebral. Queria que você aprofundasse também. A amígdala cerebral é a região do cérebro ligada às emoções, né, ao medo. Então, quando a pessoa está com muito medo, isso aí paralisa o neocórtex, né, que é a parte superior, a parte mais avançada do cérebro. Então, a pessoa tem aquele branco mental,
né? Geralmente acontece que a pessoa vai fazer a prova, está morrendo de medo, né, de não passar, aí tem a paralisação do neocórtex e a pessoa não consegue raciocinar, né? Ela paralisa, dá o branco mental. Né? André, aqui na B. Neida. Na patologia, quinta linha de baixo para cima, você colocou as pessoas viciadas em sentir medo. Podia comentar? Sim. Aí a gente coloca os riscomaníacos, né? São as pessoas que praticam os esportes radicais, né? Então, elas são viciadas em sentir medo, na adrenalina, né? Então, temos aí as pessoas também que gostam de filme de terror, né? Filme de vampiro, está em moda, né? Filme de terror que provoca medo. E também, geralmente, são essas pessoas aí que gostam de sentir medo, né? Pessoas viciadas em medo. Agora, uma pessoa dessa vai praticar um esporte radical, acaba dessomando, morrendo, né, no esporte. Ela provavelmente vai vir com a fobia, né, na próxima vida para precaver a riscomania, né? Então, para ver se ela sai daquela situação de estar viciada em adrenalina, viciada em esporte radical. Né? André, aqui na página 23, o item 38. Medo de ter medo. O medo de ter medo, né? Como é que é isso? O medo de ter medo geralmente ocorre nas pessoas que sofrem o ataque de pânico, né? Ela começa a ter ataque de pânico, aí começa a ter síndrome de pânico, então ela começa a ter medo de sofrer um ataque de pânico, medo do medo, medo de ter o ataque de pânico. Então, o medo do medo. Então, ela deixa de sair de casa porque ela tem medo de sentir o medo do ataque de pânico, né? André, por gentileza, aqui. Oi. Na página 18 mesmo, em fatologia, na 7ª linha, eu queria compreender esse teu sentimento de impotência para enfrentar a situação. 7ª linha. Sentimento de impotência para enfrentar a situação. Isso é um sentimento que a pessoa já viveu, no sentido de ela já ter vivido a situação e se sentir impotente, ou de ainda não ter vivido, ou os dois? A pessoa se sente impotente de superar o próprio medo pessoal, né? Então, ela, de certa forma, ela se sente impotente, com autoestima baixa, né? Porque não consegue superar aquilo ali. A insegurança, né? Então, vem esse sentimento de impotência. E aí gera aquela fuga passiva, ativa, que você falou, né? Fugativa. Fugativa. Né? Gera fugativa e pode gerar a raiva de si mesmo, dos outros, né? Pode gerar agressividade, né? Então ela se sente impotente de enfrentar a situação por causa do medo, mas por causa de covardia, porque não enfrenta a situação, não enfrenta, né? Tem que se enfrentar. Né? André, fatologia, 11ª linha de baixo para cima. A ruminação imprimindo na memória emoções negativas. Comenta mais um pouco sobre isso. Então, o que a gente percebe quando a pessoa rumina algo, né? E se aquilo é negativo, aquilo vai sendo impresso na memória da pessoa, né? Vai ficando mais real dentro da memória, fica mais gravado, né? Principalmente quando tem muita emoção, que a emoção ela ajuda a fixar mais, né, no processo patológico. Então, quanto mais a pessoa rumina algo que é negativo, né, mais aquilo fica armazenado na sua memória, na sua memória, na sua paragenética. Então, evitemos aí as ruminações, né, negativas. Né. Mas com relação ao tema, ao medo. A relação com o tema medo? Sim. Então, a relação aqui, geralmente a pessoa que tem medo, né, ela rumina a situação fóbica, né, rumina as situações que ela tem medo. Então, quanto mais ela está ruminando aquilo, ela está fortalecendo o medo dela, né? Ela está tornando o medo maior, né? Uhum. É tecnologia. A técnica da dessensibilização progressiva. Isso. Então, a dessensibilização progressiva é uma técnica da psicologia comportamental, né? Hoje utilizada pela psicologia cognitiva comportamental, que é uma das técnicas mais eficientes para a pessoa superar qualquer medo, né? É a dessensibilização progressiva.
Então você vai enfrentar a situação que você tem medo. Só que você vai enfrentar tecnicamente, aos poucos, né, para ocorrer a desensibilização progressiva. Então, se você tem medo de falar em público, comece a fazer uma pergunta em público, depois fala uma frase, né, fala primeiro para poucas pessoas, depois fala para mais gente. Então, o enfrentamento, a desensibilização do medo tem que ser aos poucos, progressivamente. Né? Porque se a pessoa vai fazer o enfrentamento, quer fazer o enfrentamento hard, logo, quente, ela pode sair mais traumatizada da situação. Então, ou então não conseguir enfrentar a situação, né, se sentir mais impotente. Então, a dessensibilização ela tem que ser aos poucos, progressiva. Né? André, na página 22, o item 12, medo das energias conscienciais, as vampirizações energéticas. Você poderia exemplificar? Sim. Então, o medo das energias das outras pessoas, a pessoa pode ser sensitiva, ela perceber quando você entra em contato com a energia da outra pessoa, né? Sentir reações no próprio corpo, né? Sensações fisiológicas, sensações energéticas, algum mal-estar, né? Não saber se defender, pode sentir algum tipo de vampirização extrafísica, de alguma consciência, ou intrafísica, de uma consciência, né? Então ela não sabe se defender, ela passa a ter medo daquilo, né? Se bloquear. Então o importante é desenvolver o estado vibracional para poder aprender a fazer a desassimilação energética também. Então, porque quando a pessoa trabalha com muita gente, também a pessoa começa a assimilar a energia de muita pessoa. E se ela não sabe fazer essa desassimilação, ela acaba se intoxicando, né? Entrando em burnout. Então ela tem que aprender a fazer a desassimilação energética para perder o medo de entrar em contato com a energia das outras pessoas. E a pessoa vai fazer assistência, ela tem que perder esse medo, tem que saber fazer a desassimilação. Senão ela não consegue conviver com os assistidos. Né? Estado vibracional e desassimilação energética. André, ali na página 20, na paradoxologia, você poderia dar alguns exemplos aí? Você coloca 3 paradoxos. Você poderia dar alguns exemplos aí? Relacionados, então, ao tema? Paradoxo do medo de errar, induzir ao erro. Então, se a pessoa vai fazer alguma coisa e tem medo de fazer aquilo, provavelmente ela vai errar com mais facilidade. Né? Paradoxo óbvio. Paradoxo do meio sucesso. Tem uma pessoa, às vezes, tem medo de alcançar o sucesso profissionalmente, ou na sociologia, porque ela está fugindo, ela está com medo da responsabilidade que aquilo vai trazer para ela, né? Então, o medo das responsabilidades que o sucesso vai trazer. Então, é o paradoxo do medo do sucesso. Uma situação nova, né? Paradoxo da evitação do medo e reforçar o próprio medo. Então, se a pessoa evita a situação que ela tem medo, ela só está reforçando, ela só vai ter mais medo ainda daquilo. Né? Então, quanto mais a pessoa evita em falar, se ela tem medo de falar em público, mais medo ela vai ter de falar em público. Certo? Se ela tem medo de dirigir e evita dirigir de toda forma, ela vai ter medo de dirigir. Se ela tem medo de animal e evita todos os bichos, ela só está reforçando o próprio medo. Então, quanto mais você evitar a situação que você tem medo, mais você está reforçando, mais medo você vai ter daquilo. Há pessoas que têm medo de gente. Então ela se afasta das pessoas. Aí vai ter mais medo de gente, até de mulher bonita. Né? Na página 19, na parafatologia, o último item, você fala da covardia frente ao autoparapsiquismo. Você está falando para o pessoal que tem o parapsiquismo trancado, quais são essas repercussões que você está abrangendo aqui? Então, o medo do autoparapsiquismo, a gente percebe que, inclusive vai ser o próximo verbete que eu estou fazendo, né? O medo do autoparapsiquismo. E percebe que muita gente também utilizou o parapsiquismo anticosmoeticamente, né, em outras vidas. E hoje ela tem um medo de usar o parapsiquismo com medo de errar. Né? Então, são as pessoas também que têm medo de consciência, né? Tem medo de assimilação energética, né, de se intoxicar com as energias com os outros. Né? Medo de vampiro energético, medo de pessoas também, né, porque o contato de pessoa requer contato energético, de energia. Né? São todos esses fatores que eu estou abrangendo aí com esses fatores. André, na questão do parapsiquismo, o medo do assédio que leva para
para semipossessão ignorada. A pessoa tem tanto medo que tem semipossessão e não percebe que tem. De tanta repressão que faz, essa energia acaba facilitando a abordagem extrafísica, né? Obrigado. Então, o medo também da semipossessão patológica, né? Como a Malu falou. Né? André, aqui na letra D, esse medo de ser enterrado vivo. Eu tenho muito medo de ser enterrada viva. Eu gostaria de saber se o que a gente pode fazer, existe alguma coisa para superar isso, porque eu tenho pavor. Já disse assim, que quando eu morrer, eu vou defamar, como eu disse, deixar vários dias, porque eu tenho medo que me enterre viva. Não me enterrar viva. Primeira opinião aqui, ó, tem a cremação. O que se faz no caso desse? Aquela coisa progressiva, eu teria que entrar no caixão. Dizem que tem uma solução para isso perfeita, né? Não morrer. Ninguém morre, né? Não, porque eu percebo assim que eu estudando, que eu percebi que pode levar ao medo de ser enterrado vivo, imaginando, uma pessoa que é muito materialista, ela é enterrada, morreu mesmo, né? Mas acorda lá no extrafísico dentro do caixão. Então ela acha que está viva ali dentro do caixão. Então, quanto mais lucidez você tiver para o extrafísico, você sai não, igual. Eu tenho medo de ficar, não sei, não é essa ir para o extrafísico, não. É ficar dentro do caixão e não poder sair. Eu até vi o tamanho já dos parafusos que tem no caixão, não bota parafuso. A pessoa dessoma logo e vai para o extrafísico logo. Né? Acaba de morrer. Né? André. Olha, mas ninguém morre não. Tem aquela senhora que tinha uma saída. Ela tinha um medo de morrer jamais, né? Mas todo tipo de medo, não é só enterrada a vida, não, todo tipo. Então o que ela fazia? Estava sempre com uma pessoa que ela segurava na mão. Qualquer coisa, ela não precisava disso. Mas ela achava que enquanto tiver uma pessoa com ela, não morre. Cada um arranja a sua saída. Mas hoje é muito difícil. Aí é que eu sei, se ela morrer, como é que fica? André. Com as duas. Hoje é muito difícil ser enterrado vivo, né? Agora, eu virei para ela e falei, mais ou menos, olha para ela, sabe? Eu falei, eu só fico com gente jovem. Ninguém vai morrer tão cedo. Nos estudos tem um filme antigo, não sei se o senhor lembra, que foi feito com o Ray Milland. Ele falava Obsessão Macabra, lembra? Preto e branco. Quem viu esse filme na época ficava impressionado, né? O processo de catalepsia. E ele criou até um mausoléu com sistema de alarme, se ele acordasse dentro do... vencer a morte. Nos estudos da tanatofobia, tem os períodos da humanidade e os recursos que eram usados em cada contexto. Quando não havia o conceito de morte cerebral, parada cardíaca, parada respiratória, não tinha nada disso, eles inventaram um sininho, tinha uma série de instrumentos para você avisar se você não tivesse morrido. Porque não tinha. Hoje tem celular, melhora muito. Hoje tem um negócio chamado bem mais rápido. Põe o celular dentro do caixão. Pipa uma mensagem, passa uma mensagem de jogo rápido. Estou aqui. Agora, ó, hoje tem uma técnica aí nova, que é um gato que eles colocam lá para ver. Que hora que a pessoa vai, deixa o gato lá perto. Leva o laptop para lá e fica, inclusive, já lendo os e-mails e tal. Leva o laptop, já fica lendo os e-mails, a bateria história é que ninguém desaparece. A pessoa desativa o corpo, mas ninguém desaparece, não resolve nada isso aí. Ultimamente tenho tido muitas projeções fragmentadas nas parapernas. Elas levitam, ficam a certa altura e se encaixam novamente. Isso se repete várias vezes, tento sair por completo, mas não consigo. Isso é que nós chamamos de Trendelenburgo projetivo. Será que começa pelas pernas? De que maneira vencer o medo de sair do corpo sendo racional e cosmoético? Olha, o melhor aí que eu recomendo é ler o livro Projeciologia, que explica isso aí e também que combate o medo. Você quer falar, André? Fala também aí. É medo. Além, é medo. Se a pessoa tem medo, não deve pensar em projeção. É a primeira coisa que a gente fala, para liquidar com o assunto, porque senão não adianta. Quando tiver medo, ela não se projeta, ela perde tempo. Pensar em assistência quando tentar se projetar também, né? Sempre achei que depressão e síndrome do pânico são coisas de pessoas que gostam de chamar atenção. Até eu passar pelas duas situações, depressão acompanhada de pânico. Nunca achei que isso iria ocorrer comigo. Passei a me consultar com médicos psiquiatras e psicólogos, inclusive de terapias alternativas.
Na fase mais aguda, descobri a conscienciologia e passei a ter mais discernimento e me entender mais. Nunca tinha percebido como tudo estava acompanhado de tantos dogmas religiosos que estavam enraizados em meu inconsciente e que vieram à tona. No caso, o medo é a grande causa de todas essas desordens e perturbações. Onde entra o paramedo? Seria grande parte dos medos vivenciais de outras vidas, ou vivenciados de outras vidas, sendo arrastada para essa vida? Não há dúvida, né? Você quer falar? Paramedo vem da baratrosfera, né? Se você der soma e vai para a baratrosfera, vai ter muito motivo para ter medo lá, né? Porque são locais difíceis de... Então tem que manter a cosmoética. Agora, tudo é um processo de alta assédio, é isso que o povo tem que entender. O povo geralmente que tem crise de pânico, divide pensar no negócio que eu falo assim, ó. Ter vergonha na cara, tem alguma coisa. Se a pessoa é adulta, não tem motivo para isso. Depressão tem muita autovitimização, né? O processo de autovitimização. Não, é alta assédio. Alta assédio. Né? Não, alta assédio. Sério. Como ocorre os 6 primeiros meses da OFIEX? A TENEPS 24 horas é a OFIEX? Existe a pré-OFIEX, uma espécie de pequeno ambulatório interdimensional? Esse eu estou querendo fazer negocinho também. Olha aqui, vai olhar o manual da TENEPS e observa bem. Os primeiros 6 meses é o seguinte, eles são perigosos para quem não tem uma vida organizada. Se está cheio de problema, na hora que começar a mexer com as energias, vem os acidentes de percurso, isso aqui é o sério. Agora, a OFIEX, você não precisa perguntar, não. Pratica a TENEPS, daí uns anos, na hora que for, o próprio amparador vai mostrar como é que é. E você vai sair do corpo e vai trabalhar diretamente com o consciex fora do corpo. Aí o negócio fica mais sério. Então, não precisa perguntar, porque a vivência é diferente. Professor André, que dica você daria para superarmos o medo da projeção da consciência? Essa é outra pessoa. Ler bastante sobre o assunto, né? Pensar em assistência quando fosse projetar, né? Trabalhar bastante estado vibracional, né? E isso. Agora, professor André, poderia relatar suas autossuperações conscienciais mais complexas no contexto desse verbete? Quer dizer, deve ser o medo maior que você ficou livre dele. O medo maior que eu tinha é o medo de autoexposição, medo de falar em público, né? Então, foi um processo de enfrentamento já há bastante tempo que eu venho fazendo esse enfrentamento. Quer dizer, professor André, o intrépido. É isso aqui que eu estou dando indicação. Tem então, mais uma aqui ainda. Quase a sociofobia, né? Que eu fui há bastante tempo, desde adolescente, né, desde criança, adolescente, venho enfrentando aí a sociofobia, o medo de autoexposição, de falar em público, né, até poder dar aula, né, e apresentar aqui o verbete, né? Então... eu vou fazer uma história em quadrinho. André, o audaz. Mas, agora aqui, ó. O que o verbetógrafo pesquisou sobre a utilização da holobiografia de consciência por consciências assediadoras ou guias cegos para manipulação através do medo? A promessa de estagnar a evolução se não entrar em determinada ordem religiosa. As retrocognições patológicas induzidas para ressaltar momentos onde a autopesquisa levou a erros aparentes de escolha. Eu não entendi a pergunta. Eu não entendi, pode. Pois é, mas o caso é esse. O que é que você pesquisou sobre a holobiografia de outros? Guia segue, por exemplo, a manipulação através do medo. Como é que eles manipulam? É isso que ele quer falar. Depois ele deu aqui, entre parênteses, ele deu essas duas frases. Só é você olhar o processo de religião, né? A religião, toda a vida, desde que ela existe, ela manipula as pessoas pelo medo, né? Medo de Deus, medo do demônio, medo do inferno, né? Medo... Agora, o que é engraçado é que eles estão perguntando, todos são jovens. Medo de morrer. Então, a religião, só estudar a religião que ela utiliza o temor, o pavor das pessoas para manipular, para controlar, para tirar vantagem. Então, só estudar o processo religioso que elas utilizaram aí o medo há séculos, há milênios, aí utilizam o medo para manipular as pessoas, né? A base do medo de morrer
pode estar muito relacionado ao medo de viver. Então, aquele que vai enfrentar o futuro, novas situações, ele sempre tem um certo receio do novo, do que pode acontecer. A pessoa que não sai de casa, que tem medo de sair à rua, pode morrer, o carro passar em cima. Só ele que vai sair, o carro vai passar. Medo de viver. Existe muito disso. E o medo de escrever aqui dos nossos pré-automundos, não é isso? Agora, André, na etiologia, página 24, item 44, medo do escuro. Gostaria de informar que tenho um medo irracional do escuro. Inclusive, quando estou dormindo e acaba a luz, eu acordo gritando com muito desespero. Gostaria de ser informada qual a melhor forma de superar esse tipo de medo e poder evoluir. Essa pessoa tem 45 anos, essa senhora, tá certo? Agora veja, quer dizer que lá não pode ter apagão, né? Se tiver, está danado. Então, a melhor forma de superar esse medo é primeiro você procurar se conhecer mais, entender por que você tem esse medo, né? De onde é que ele vem, se é um medo mais primitivo, de quando você era ancestral, se é um medo de quando você era criança, ou se é um medo proveniente de assédio extrafísico, né? Se foi alguma situação que você teve que enfrentar algum perigo no escuro, dessomou no escuro. Então você tem que entender um pouco a origem desse medo e depois fazer o enfrentamento progressivo, né? E outra coisa também, não é bom um adulto dormir num quarto escuro, não. Quer dizer, o quarto escuro que eu estou falando, é bom que seja no quarto escuro, mas no quarto escuro que a pessoa deixa a luz acesa. Não é bom dormir com a luz acesa em cima da pessoa, não. Hoje eles já provaram que isso afeta o processo oftalmológico. Então, a pessoa, se ela quiser, ela deixa um negócio indireto. Uma luz no outro quarto, num corredor, alguma coisa nesse sentido. Então, você vai fazer um enfrentamento progressivo. Fica, por exemplo, um enfrentamento, você fica 1 hora no escuro. Tá? Porque ele tem que ser, o enfrentamento tem que ser ao ponto que o medo que você sente tem que baixar em 50%. Então, baixou 50%, aí você acende a luz. Aí, outro dia, você fica mais um pouco, 1h30. Tá? Aí o medo vai diminuindo progressivamente. Então, aos poucos, você vai ficando no escuro sozinho. Do quarto escuro. Como existe o medo da morte, e o senhor já falou uma vez que tem algumas crianças que elas não querem nascer, e provoca até o caso da eclâmpsia, aquele troço todo, aquele processo, existe também o medo da ressoma, né? Tem. E o senhor sabe algum caso que o senhor possa dizer de uma consciex que ela não queria ressomar? Não, o problema todo é o seguinte, às vezes a pessoa vem para uma família que ele ainda tem muita lembrança do que aconteceu com aquelas pessoas. Então, às vezes, tem 3 pessoas que ele tem trauma da vida anterior. E ele vai justamente ressomar ali. Aí a pessoa quer tirar o corpo fora de todo jeito. Não, arranja o outro, dá um jeito, eu vou para outro lugar, pior outro lugar. Mas esse aí não, mas não adianta. Até convencer, e isso é um trabalhão para os evoluciólogos que mexem com esses caras. Então, mas isso... Agora, às vezes, isso é feito no tapa, né? Aquilo vem pelo tactismo. Compulsório. A própria energia faz a pessoa renascer. Compulsório, né? Agora, isso acontece quando está lá ainda na Comunex e tal. Quando tá no você processo... quer o quê? Não. Você quer em que hora? Aonde? Não, mas tem na barriga, não tem? O que você quer para examinar? Não, tem na barriga, o senhor falou. Quando ele está na barriga da mãe, ele está no processo. O que ele falou? Já está, aí que provoca eclâmpsia. Sei, mas aí o processo aí da barriga já é outra coisa. Aí é o problema que há um processo de desajuste das energias entre o que vem e a mãe. É aí que pode dar eclâmpsia. Isso pode matar a mãe, a parturiente. Isso é que é o perigoso. Aí é um processo de energia. Então, eu quero dizer assim... Isso é o pior que tem aí, às vezes, no caso. Mas, olha, quase sempre uma pessoa dessa, quando ela tem medo de ressomar, a hora que engata o processo no ventre da mãe, ela já fica obnubilada, ela não tem mais força para pensar, aquilo já vem. Entende? Agora, quando tem desavença ou desacordo,
a de semelhança do processo de energia, não precisa a pessoa pensar, é a própria energia que é negativa no caso. Então, aí já dá o problema. Entendi. Quer dizer, o problema todo acontece bem antes. Depois que entrou, aí é mais a questão Não, de não energia. é todo o caso, o que eu estou falando, depende do caso. Mas quase sempre, a hora que começou o processo, aquilo vai bem, segue a tramitação natural biológica. Professor Valdo, queria fazer uma pergunta. O senhor já contou aqui algumas vezes um caso que o senhor sofreu um ataque extrafísico de consciências assediadoras, não foi? E que o senhor teve até que usar um mantra antigo, alguma coisa assim. Isso nos leva a pensar que o cordão de prata pode ser rompido. É o que acontece, eles fazem muito disso para matar a pessoa. Extrafisicamente. Eles começam a julgar energia para ver se corta alguma coisa da ligação, a conexão que tem das energias. E retira aquela consciência para longe, leva para a baratosfera. Então eles chupam a energia da consciência na baratosfera e chupam o que ficou no corpo. O resto. Isso ocasiona São desoma, vampiros. não é isso, professor? A maioria das certas mortes que tem por aí, tudo é homicídio, é por aí. Extrafísico, né? Eu acho que o nível de homicídio na Terra, feito por assediadores, é o maior que existe. É superior ao das guerras. Uhum. Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso vai diminuir agora. Com a Reuvex, é uma das coisas que estão trabalhando nisso aí, vai diminuir. Tá bom. Obrigada, professor. Mas, por enquanto, eu acho que não diminuiu nada. Tanto de gente que morre todo dia, inclusive nos processos de guerra. O Iêmen ontem já teve mais um outro lá que estourou o corpo lá, matou um monte de gente. Iêmen, ontem. A televisão estava mostrando. Isso é todo dia. Virou assim, como é que esse povo aguenta morar num lugar desse, né? Eu acho que esses são os corajosos. Né? É preciso de muita ilusão na cabeça sobre paraíso para a pessoa ficar num lugar desse. Loucura. Programa de televisão da Discovery que chama Enigmas da Medicina, e eles têm assim uma predileção em mostrar casos estudados por americanos, mas na Índia. Então são aberrações, coisas que a gente, talvez exista no Brasil também, não tem a mesma divulgação. Mas lá é um pouco demais, excessivo, muito. Casos assim... Escuta, Malu, eu nunca fui fisicamente à Índia. É uma barra. Porque eu fui fora do corpo, vi o ambiente, falei, eu não vou aqui. Baratosfera eu já conheço, desde quando eu estava como consciência. Então eu não vou lá. Agora veja, a Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas atualmente. Para onde vai isso? É uma criança que nasce com outra agarrada, é uma menina que chora sangue, a cabeça dela sai sangue. Não, mas não é isso. E o processo dos intocáveis? Isso ainda é o pior. Olha o ambiente que cria. Uma pessoa que você não pode nem chegar perto, você não pode nem olhar para ela. E aqueles cadáveres também que são levados para a beira do rio Ganges, eles são primeiro gelados, depois queimados, depois jogam no rio. É um negócio de doido lá, né? Esse negócio do Ganges. É um cemiterião, né? Assim, um negócio. Loucura. A céu aberto, né? Uma vala negra. Agora, não dá. Outra coisa também, a sujeira, a falta de higiene, o lixão. O lixão lá é pior que o da China. Você tem uma ideia? Lá é maior. Agora, eles têm umas coisas bonitas, né? Porque fazem uns panos, uns tecidos lindos para ver se tapeia a sujeira, né? Não, você põe uma roupa daquela, uma seda daquela, melhora tudo. Panos quentes, não adianta. Não, agora, os chineses entraram nessa. Isso aqui que é contra o raio UV, a nova geração agora da China fez um negócio que é uma verdadeira seda. Ó, essa aqui que eu estou usando é dessa nova. O outro é grosso. Esse aqui é finíssimo. E outra coisa, você nota que faz o mesmo efeito. Isso é trabalho de astronauta. Eu não sei como é que eles fazem isso. Mas... Agora, essa aqui é até sofisticada, tem até um lugar para pôr caneta e tal. Agora, mudaram um pouco. As costas não é mais o processo da refrigeração, está um pouquinho diferente do que era o outro. Está melhor, está bem. Agora, está melhor assim, não é tão pesado. Que o outro tecido era o dobro desse. Agora, esse aqui é uma seda. Eu falei assim, parece as coisas da Índia. Entende? Eu agora, esses dias, no meu aniversário, em abril, eu recebi um pacote de alguém lá de Belo Horizonte, da Casa da Índia.
mandaram para mim um tecido, um pano, que é uma beleza, era da época da minha mãe. A minha mãe que usava aquele pano e colocava, para a gente ver. Ele é metalizado, brilhante, você sabe qual que é? Agora, em Belo Horizonte, tem uma casa da Índia, mandaram um pano enorme. É uma beleza o pano. Está entendendo? Eu falei assim, não, eu até quero ver isso aqui, que eu lembro da minha mãe. Agora, lá na Índia, eles gostam desse tecido, que é para superar o pretejume, a sujeira, o lixão. O negócio não é fácil. E o algodão deles é considerado um dos melhores do mundo. Não, né? não. Até de tecido eles ganham de todo mundo. É sujeira e tecido. Andam. André, eu queria saber por que você colocou o tema como sendo nosográfico, quando, por exemplo, na fatologia, na 4ª linha, você coloca que a falta do medo aumentando o risco de acidentes. Então, eu não sei, o tema não seria neutro? Inicialmente eu coloquei o tema como neutro, mas na revisão final só passou como mas a predominância nosográfica é total. Do verbete a predominância é nosográfica do verbete. André? Aqui. Na sindromologia, na página 20, você colocou o último, a síndrome do perfeccionismo. Você pode explicar por quê? Porque uma pessoa que é perfeccionista, ela quer tudo perfeitinho, ela tem um medo de errar nada, principalmente se for na frente dos outros, né? Então, trabalho todo dia com pessoas que têm medo de dirigir, mas ela não tem medo de dirigir, ela tem medo de errar. E você dirige publicamente, na frente dos outros. Então, o perfeito não pode errar, né? Então, se ela erra, então ela tem medo de errar na frente dos outros. Então, o perfeccionismo provoca aí o medo intenso das pessoas, né? Até paralisante mesmo, até caso se a pessoa entrar em pânico e fobia, né? Então, o perfeccionismo provoca o medo. No B, fatologia de quinta linha, de cima para baixo. Sim. Vergonha de não superar a covardia pessoal. Sim, a vergonha, né? Então, a vergonha é um sentimento mais degradante que o próprio medo, né? Porque a pessoa que tem vergonha, por exemplo, falar em público, ela já se considera um derrotado, né? Então, ela nem enfrenta o medo porque sabe que não vai superar aquilo. Então, ela passa a ter vergonha. Então, a pessoa que tem vergonha é pior do que ter medo, né? Certo. Tem ali na página 24, 49, medo do sucesso. O que você pode exemplificar sobre isso? A gente já comentou um pouco aqui, mas geralmente as pessoas têm medo de sucesso, as pessoas têm medo... Para mim são esses que são pré-autorandos. A pessoa que tem medo da responsabilidade, né? Medo da responsabilidade e o sucesso vai trazer para ela, né? Muita gente tem paura de esticar os cambitos, não é isso? O negócio não é fácil. André, aqui no B, no alto, na página 22, tipologia, o item 1, medo da autoexposição, e o item 5, medo da desaprovação. Então, são dois medos aí que estão relacionados, né? O medo da autoexposição, a pessoa que se capsula, né? Então ela tem falta de autocrítica, porque não é a melhor postura evolutiva, né? Então às vezes você tem que se expor para fazer assistência às outras pessoas, né? Então ela se preocupa muito com o que a outra pessoa vai pensar. Então a pessoa não se expõe porque fica achando que o outro vai pensar mal dela, né? Ou vai fazer alguma crítica destrutiva para ela. Mas geralmente essas pessoas sentem isso porque elas são assim. Elas são assim porque quando o outro se expõe, ela pensa mal da outra pessoa, né? Então ela não se expõe, ela tem medo também da desaprovação, né? De não agradar, de querer ser entendido, né? Tem temor de não agradar, tem essa necessidade de ser aceito pela outra pessoa completamente, né? Ela não aceita uma crítica, né? Certo, obrigado.
Professor Valdo? Aqui. Aqui no seu verbete, na conclusão, o senhor pode falar um pouquinho a respeito dela e depois eu queria fazer uma pergunta. As pessoas que não se irritam, imperturbáveis e serenas, sem quaisquer misticismo ou lavagens subcerebrais, devem ser destacadas ou convidadas na condição de cobaias, que é a voluntariologia, para as pesquisas das personalidades singulares. Tais consciências constituem as amizades raríssimas de muitas outras. Então, por exemplo, essa é uma das técnicas que a pessoa tem para arranjar as amizades raríssimas. Amizade é um negócio de inteligência. Eu, por exemplo, eu procuro o povo mais inteligente para ter amizade, são vocês. Que eu chamo que são os elders. Entende? Sim. É o que a gente tem que cultivar, porque a amizade é uma coisa que você tem que cultivar. É igual a plantação, tem que regar, de vez em quando tem que olhar se o sol está de acordo, se a chuva está de acordo, se tem alimentação, não é isso? A amizade é isso. Agora, eu achei essa, de uma certa forma, até uma espécie de técnica. O senhor tem não, falado isso aqui bastante. Tudo é técnica, é uma técnica. O senhor tem é uma falado técnica para a bastante pessoa encontrar a personalidade singular, que é transformá-la em amizade raríssima. Você já pensou o tanto de gente que tem chegado aqui, que são minhas amizades raríssimas do passado. Algumas não são minhas, são do Zé. Mas a turma está chegando. Aqui tem um monte de gente assim. Rapazes, moças, homens, mulheres. Né? Tem muita gente. Pois é. Até meninas. Menino. Entende? São esses que eu tiro fotografia. Não, nós podemos tirar uma fotografia? Vamos tirar. Vamos espantar os passarinhos da plantação de arroz. Vamos lá. Professor. Então, é muito importante pensar no processo de reencontro. Sim. Agora... Gente, todos nós estamos nos reencontrando. Como é que fica isso? Precisa estudar isso aí. Agora... E sem medo. Pois é. Reencontro sem medo. Então, o senhor tem falado bastante para nós a respeito de não se irritar, o pensene, a harmonia. Não, eu tenho falado demais em amizade. Sim. Que o povo ainda não dá o devido valor para o que é amizade. Entende? Ou às vezes mistura. Ainda se tem dificuldade para entender isso bem, assim, teaticamente, do ponto de vista prático. Uhum. Eu vejo muita gente que despreza as amizades que tem. Eu não estou falando a meu respeito, não. Estou vendo entre as pessoas. Entendeu? Eles têm dificuldade. Despreza em que sentido? Hein? Despreza, quer dizer, considera menos, passa reto, em que sentido? Não sabe cultivar a amizade, né? Ah, ok. Então, um dia, são as consciências multípolas. Um dia ela está de um jeito, no outro dia ela está de outro. De manhã é uma coisa, de noite é outra. É o processo da enjoar. A pessoa enjoa da outra. Eu já vi gente aí que fala o seguinte, faz uma viagem com a outra pessoa, gostar demais dela. Depois da viagem, criou uma pinimba, qualquer coisa, uma coisa que aconteceu lá no fim do mundo, ela vem, pronto, não quer saber mais da pessoa. Uma amizade, às vezes, de vários anos, uma coisa séria. Por quê? Agora, mulher é que dá mais disso. Sim. É coisa de mulher. Aquele negócio que eu falo de mulher. Tititi de mulher. E a consciência multívola por capricho bobo. E outra coisa, às vezes acontece aquilo, cria um estigma dentro da reação da pessoa. Ela não sabe superar aquilo. Entende? Sim. A outra pessoa, às vezes, está até ingênua, nem viu que aquilo criou algum problema. E às vezes é uma bobagem, uma tolice, um processo de uma roupa, um vestido, a hora de tomar banho, uma besteira. Eu já vi cada coisa que eu olho aquilo. Tem gente que você não pode nem falar, porque o negócio é tão... Entende? Isso não é uma pena danada. Agora, veja, isso é falta de conceito de amizade. A pessoa não percebeu isso. Sim. E outra coisa, o que adianta a pessoa fugir de uma coisa dessa? Ninguém foge do convívio com a outra pessoa. Isso é automático, isso faz parte. Sim. Pode deixar que os afios se atraem. Não tem jeito de separar. Ninguém perde ninguém. Não adianta querer fugir.
Aí tem o processo então, do exemplo. Falta na amizade o processo também da conviviologia correta, muito séria. Sim. Você entende? Por isso que é que eu insisto muito nisso. Agora, o senhor acha que, falando um pouco do contrário, né, da harmonia e da ponderação, o senhor acha que seria o caso de chamar um grupo de pessoas que tem isso mais elaborado, essa ponderação, essa harmoniologia? Se você quer ajudar os outros, pega um verbete, chama consim multívola, e vai estudar o que é o enjoamento, o enjoo da pessoa. Por que ela é multívola? Aqui ainda tem gente multívola. A maioria, mulher, como sempre. Pode olhar. Eu não falo, eu não vou dizer nome aqui, mas é o óbvio, é só olhar que você vai ver que é. Agora, essa contínuativa, quase sempre ela enjoa das coisas, mas a mulher, ela entra depois. Ela enjoa primeiro das próprias coisas dela. Então, por exemplo, num mês ela está do outro, no outro ela está de outro, no outro ela está de outro. Então, há uma variedade de tudo que ela tem. Ela não se firma naquilo, por causa do enjoamento. Ela enjoa à toa, é enjoo que ela tem. Agora, quando essa pessoa que enjoa muito das próprias coisas dela, essa geralmente atinge as amigas, os processos todos. Agora, é muito bacana a hora que a gente vê que uma pessoa faz força para ter contato com a outra. Por exemplo, tem gente que vem e começa a falar aí dessa noite do pijama, esse negócio. Isso é positivo. Isso ajuda o processo social, a convivialidade. E outra coisa, isso acaba com o enjoamento. Você sabe o que é noite do pijama? Não, eu ia perguntar. Quer explicar aí? O que é a noite do pijama? Explica aí para nós. Tem várias noites dessas. Eu gostaria de esclarecer que eu nunca participei, mas eu li a respeito. Então é coisa. Desde adolescente, as jovens fazem muito isso. Vão dormir na casa da amiga. A minha turma tem 30, 40 anos. Sim, Rivaldo, acontece em todas as noite de pijama. Mas é próprio da adolescente. Reunir na casa das amigas, vai todo mundo de pijama, pode fazer bagunça, pula em cima do colchão, rasga travesseiro, joga pluma, essas coisas. Tá. Agora, quando cresce, eu não sei, eu não participo, nunca participei de festa de pijama. Quando cresce, eu só conheço no filme. Aqui, ó, quando cresce, vão ter os pratos, vão ter comidas especiais, vão ver filmes adequados. Outra coisa, às vezes ficam numa cama daquelas da rainha Isabel lá, a grandona, que cabe 8 pessoas. Então coloca a televisão, todo mundo vai ver o filme na mesma cama, aquele negócio todo. Isso tudo faz parte da noite do pijama. Tem outras coisas mais, mas agora comida, outra coisa, mais séria agora, já é mais sofisticado, já não é mais adolescente, já estão sofisticando muito isso. Eu estou por dentro da jogada, eu andei com esse lugar. Não fui em nenhuma noite, porque eles não chamam homem nenhum, é só mulher. Mas tem uma coisa séria. O único homem que às vezes eles chamam é o especialista para tirar fotografia e fazer o booking. Então, umas ajudam a outra a se maquiar. Produz a mulher toda bonitinha ali e vem o chefe e começa a tirar fotos de tudo quanto é gente. Faz o booking, o livro. Nós temos já algumas das minhas amigas já pediram os livros, que eu quero o booking, eu quero uma cópia. Tem gente bacana nisso aí, eu quero saber. Vocês não estão sabendo nada disso, né? Professor. Eu estou mais por dentro. Veja, o velho aqui de 80 anos, mais velho aqui, está sabendo mais das coisas novas do que vocês todos. Ó. Professor Valdo. Quando eu tiver um dos books, eu vou perguntar para a dita cuja se eu posso falar e mostrar aqui. Isso foi tudo feito em noite de pijama. Professor Valdo, agora, eles lá, umas ajudam e fazem a maquiagem da outra, acerta, faz a produção de tudo, vê se está correto, se não está. O que é? Quem é que está falando? Aqui em cima do B. B. Aqui. A noite do pijama, as escolas costumam fazer isso. Com os alunos de primeira ao quinto ano. Costumam fazer isso. Geralmente, às vezes, fazem na escola. Tem casos de professores que fazem. Mas agora, o que eu acho casa. bacana é a noite de pijama das Balzacas. Essa é que é a boa. Aí é que eu sei. Tem outra coisa também. Conforme a noite de pijama, tem a música, elas vão dançar, uma faz lá uma performance, a outra faz, tudo isso, entre elas.
Eu acho isso positivo em matéria de amizade, porque precisa de cultivar as amizades, não é fácil. Uma pessoa que trabalha demais, então mulher tem muito disso. Você, por exemplo, você deve ter dificuldade com suas coisas, porque você não tem muita mulher para estar convivendo, às vezes, no lugar que você vai, não é difícil? Olha lá, o negócio não é fácil. Então, estudo a gente tem que olhar como é que é. Qualquer hora eu vou arranjar uma noite de pijama para você. Tá? Quando ela voltar para o Brasil, nós vamos arranjar uma noite de pijama para as Balzacas. Professor, como tirar mais proveito a hora que a gente tem um reencontro com um grupo nesse nível de afinidade? Recentemente, na minha literatura, você falou da relação de algumas pessoas com a África. Entender, estudar e incentivar aquilo que eu vejo que é muito positivo na situação. Por exemplo, gente, tem um aspecto aí terapêutico que eu não falei, vou falar agora, presta atenção. Vamos supor que tem 4, 5, 6 amigas. Uma delas entrou numa determinada crise de crescimento, uma coisa séria, está um pouco down dentro da situação. Então todo mundo vai para lá para levantar o ânimo dela. Isso aí é terapêutico. A pessoa sai revigorada, cheia de vida, com a história toda. A amizade, ela estimula, ela dá energia, ela levanta o cadáver. Então é muito sério isso aí, sobre esse aspecto. Eu digo mais assim, no sentido da personalidade consecutiva, a hora que identifica. Então eu, o Max, o Waldson, o Loche, enfim, como que a gente pode aproveitar para tirar proveito disso? Já que estivemos dentro do mesmo conceito, ver os contexto. Aspectos melhores dos megatrafórios de cada um e ver como é que esparrama os efeitos positivos para todo mundo, para melhorar o holopensene. O negócio é espraiar os talentos, você está entendendo? Os efeitos positivos dos talentos no ambiente. Aí o holopensene muda, melhora. É o que as mulheres estão fazendo agora com esse processo de noite pijama. Sobre esse aspecto, eu considero isso avançado. O problema da noite pijama, o jeito que é que eu estou vendo aí, que estou acompanhando alguns casos, a Balzaca já melhorou, já não é mais adolescente daquele jeito. Não é mais um processo de escola. É muito mais de ponderação, de discernimento, de equilíbrio. É positivo. Eu vi resultado disso já com algumas pessoas. A esse contexto. Sobre o Martin Luther King, o senhor tem alguma informação sobre ele, extrafisicamente, que aconteceu? Não, a única trabalho coisa que que eu sei é o seguinte, ele era muito bom naquilo que ele fez, mas tinha uma opção de coisa errada também na vida particular dele. Se vocês não sabem, é bom ver. Eu assisti o ele filme Boicote. Não, eu não sei, eu não assisti nada, eu só sei que eu li, desde a época dele lá dos Estados Unidos. Eu vi muita coisa nessa época. Então ele tinha umas coisas muito erradas também, em família, uns negócios bravos lá, umas coisas. Isso tudo é possível ver. Você viu alguma biografia dele? Eu li uma biografia, mas acho que assim, há mais de 10 anos. E recentemente eu vi um filme dele que fala sobre o boicote. Foram 13 meses que os negros andaram a pé em boicote à segregação racial, e isso gerou a quebra da segregação racial. Então, assim, eu fiquei muito... Não, eu lembro... ele foi muito bom, né? Ele tem até a frase dele, que foi considerada entre as maiores de todos os tempos, a frase dele lá. Eu tive um sonho. É. Ele fala tem? disso. Eu tive um sonho, quer dizer, eu tenho um sonho. Então, isso aí é muito sério dele. Gente, eu entrego para vocês o André, viu? André. Todo mundo aí que está com medo, não precisa ter medo, pode falar. Eu quero fazer uma contribuição para a maniologia. A maniologia que você colocou aí é dormir de olhos abertos. Sim. E eu tenho uma fatuística de dormir coberto a cabeça. É uma mania. Dormir em coberto. função de medo de ver com sexo, talvez. Obrigado. Tá? Vou anotar aqui, velho. E um ditado popular lá em Goiás, não sei se tem em outros lugares, diz o seguinte: quem de medo corre, de medo morre. Quem de medo corre, de medo morre. Qualquer tipo de medo. Do medo corre, do medo morre. Obrigado.
Oi, André, parabéns aí, cara. Obrigado. Eu não consegui ainda ler tudo aqui, que eu fico criticando e tal, observando as coisas, né? Mas eu não vi ainda até agora você falando de o desassombro cosmoético que você citou. Eu acho um aspecto importante aí da... Desassombro cosmoético, né? A gente já falou aqui na parafatologia, né, dos medos extrafísicos, né? Sim, sim. Medos extrafísicos. Mas essa terminologia eu acho bom, às vezes, boa citar. É só sugestão aí. Mas, na verdade, é a mesma coisa. O aspecto da cosmoética, para não avançar demais no autoestupro, e o enfrentamento, né? Nesse caso é heteroenfrentamento, né? Auto e hétero. Ora, André, como superar os paratraumas enraizados na psicosfera, impedindo o crescimento frente ao parapsiquismo na vida atual? Utilizando ali a palavra do colega colocou, né, o autodessombramento cosmoético, né? Trabalhar bastante as energias, vai ver, fazer assistência a TENEPS, né? Então a TENEPS é a melhor cura para tudo isso, né? A tarefa energética assistencial, né, diária. Então, fazer assistência através do parapsiquismo. Acho que isso é o principal para se curar no meio do autoparapsiquismo. É possível ter síndrome de pânico com a mudança de casa? Com a possibilidade de ter sido abortada nessa nova residência? Minha filha teve essa síndrome quando mudamos. Levantamos essa hipótese, pois esse apartamento é da família. Sim, é possível sim. Você tem que ver como é que está a energia do ambiente, do local, né, do apartamento. Né? Porque o assédio pode ser do local, o PC do local. Então tem que fazer o desassédio do local. Né? Professor André, em Ciclologia, página 20, segunda linha. O ciclo não confrontação, alívio da angústia, reforço da fobia. Como ajudar uma consciência a quebrar esse ciclo patológico e sair desse mecanismo de autossabotagem? Enfrentar, confrontar. Né? Porque se a pessoa não enfrenta o que tem medo, ela vai reforçar o próprio medo. Então, ela enfrentando o medo tecnicamente, progressivamente, com técnica ou com ajuda profissional, se for necessário, ela vai conseguir quebrar esse ciclo. Né? É enfrentar progressivamente, com técnica, refletindo. Vai ter que ser um enfrentamento assim, enfrenta, né, progressivamente, reflete sobre aquilo, tira um aprendizado da experiência para poder fazer novo enfrentamento. Né, um auto-enfrentamento refletido, progressivo. O verbetógrafo pesquisou algo a respeito da terapia em MDR, que é a dessensibilização e reprocessamento por meio de movimentos oculares? Segundo os terapeutas, essa técnica é capaz de reprocessar através da integração da informação que se encontra separada nos dois hemisférios cerebrais e ajuda os pacientes na superação dos medos, fobias, terrores e ansiedades vinculados às lembranças difíceis que mantêm as pessoas presas aos fantasmas do passado. O que o verbetógrafo acha dessa técnica? Assim, eu não tenho experiência pessoal com essa técnica. Li alguma coisa, mas eu não tenho experiência nem em pesquisa com base nisso aí. Sofro há muito tempo de medo da água. Sei nadar, porém se ficar em lugar que não dá pé, tento nadar mais rápido para sair da situação. Sinto medo mesmo. Estou fazendo aula de natação de novo há 1 mês e meio. Notei que nadar de costa não me dá medo. Quando sinto medo e consigo me acalmar o suficiente para refletir sobre a irracionalidade da sensação, e o que me causa tanto pânico é bastante interessante. Me sinto vitorioso, triunfante após cada vez que consigo passar na piscina sem o colete, mesmo sentindo algum medo no meio da água. Isso é que é, né? Esse foi... morreu afogado numa condição bem braba, né? Tá na cara. Né? Você tem que Mas estudar. O que você acha? Você tem que estudar, se você não morreu afogado, ou se você não passou por experiência traumatizante na água nessa vida. Né? Eu trabalhei com uma pessoa que
ela não lembrava, mas ela quase se afogava como criança, e ela passou a ter medo de água, né? E não lembrava daquilo, né? Então, pode ser uma experiência de outra vida, ou dessa vida mesmo, você tem que pegar, descobrir e passar a fazer um enfrentamento progressivo para superar a situação, né? Fazer a aula de natação. O que a pessoa deve fazer quando estiver passando por crise de pânico de origem extrafísica? Estado vibracional, né? Manter a calma, né? Fazer EV, bastante EV, estado vibracional, trabalhar as energias, ficar no canto, sem se afogar, sem correr. É ver se o EV funciona. É ver se o EV funciona. E invocar os amparadores. Na patologia, página 19, quinta linha de baixo para cima. O efeito passageiro dos ansiolíticos. Poderia comentar? Os ansiolíticos, o calmante, ele tem um efeito passageiro. Ele dopa a pessoa para enfrentar o medo, mas só que ao mesmo tempo cristaliza aquele medo. A pessoa não consegue... o mecanismo do medo não é acionado para que a pessoa possa enfrentar ele e superar. Então, a pessoa vai se viciando em tomar ansiolíticos, calmantes, e não consegue enfrentar o medo, né? Ela vai viver o resto da vida com aquele medo se ela continuar tomando aquele ansiolítico. Existem outras medicações aí mais eficientes, como, por exemplo, antidepressivo. Antidepressivo a pessoa toma, mas não vai cortar totalmente o medo da pessoa. Então, ela fica com um pouco de medo, o mecanismo é acionado e a pessoa tem que fazer o enfrentamento daquela situação. Também tem os beta-bloqueadores, né? O beta-bloqueador vai diminuir as sensações físicas do medo, as sensações corporais do medo, como a taquicardia, né? A sudorese. Então, não elimina totalmente a sensação do medo. Então, com aquilo a pessoa tem que também fazer um esforço para enfrentar o medo e aos poucos superando a situação. Diferente do ansiolítico, que vai dopar a pessoa e ela vai ficar dependente daquele remédio. André, mais uma perguntinha aqui na página 18 mesmo, em estrangeirismologia. O terceiro estrangeirismo, explica para mim ali o expert em evitamento das situações fóbicas. Em que sentido? O fóbico, né, ele cria várias situações, ele organiza toda a vida dele para fugir do estímulo fóbico. Então ele se torna um expert em evitar o estímulo fóbico, né? Então se ele tem fobia a elevador, ou então fobia de dirigir, então ele vai criar várias situações, organizar a vida toda dele para fugir do elevador, para fugir do carro, para fugir do animal. Você tem fobia de bicho, né? Então, ele organiza a vida tal que fugir totalmente dos estímulos que causam a fobia para ele, né? Então, ele se torna expert em evitar o que provoca medo para ele, né? Nesse sentido. E explica para mim também o estrangeirismo anterior, anxiety. O anterior a isso. A pessoa que é sensível à ansiedade, né? Ela já é ansiosa, sensível à ansiedade, né? Pessoa sensível. Pronto. Deixa eu te perguntar, então, uma coisa a partir da tua vivência pessoal aí, de palestras, de aulas contra o medo em trânsito, né? Você frisou bem aqui na frase enfática, né? Do mecanismo tal egóico e racional do medo, né? Depois do impedimento que isso gera na reciclagem. Agora, também na efeitologia, você colocou muito bem aqui que o efeito positivo, né? Efeitos interassistenciais da TENEPS na remissão de fobias, né? O que é a fobia? Medo do inferno, né? Medo da baratrosfera. Medo do baratrosfera, né? Então, eu queria saber se na prática, mesmo dentro da SOCIM, você vê resultados, né, nessa melhora, a atenuação do medo, quando a pessoa passa a enxergar, por exemplo, no trânsito, os demais, olhar mais, por exemplo, nos retrovisores, olhar para o lado, né, ver quem é que está no carro ao lado, se preocupar, fazer, por exemplo, a coisa da direção defensiva.
O medo do trânsito, geralmente a maioria das pessoas é perfeccionismo. Ela tem medo de errar na frente dos outros. Sim, sim. Então, se ela perde esse medo de errar na frente dos outros, ela consegue relaxar e consegue dirigir. Né? Às vezes também a pessoa tem muita necessidade de controle. Né? Então, ela só se sente bem quando está sob o controle das coisas. Quando ela vai dirigir, ela não tem o controle do carro ainda, não tem controle do trânsito. Então, ela entra em pânico. Então, ela tem que mudar o ponto de vista dela, fazer essa reciclagem. Tudo bem, mas o controle... Mas o controle aí, nesse caso, né, nosso que a gente ainda faz, tem a ver com o nosso espírito de competitividade, com a competição, ainda tem isso na gente. Quando a gente fica com a postura mais colaborativa, de enxergar o problema do carro do lado dos outros, procurar enxergar que a gente não está sozinho. Esse tipo de postura também ajuda a prevenir, né? Sim, com certeza. Ela começa porque o trânsito você está vivendo em sociedade, vivendo com as outras pessoas dentro do carro, mas está interagindo com os outros carros a todo momento, né? Então você tem gente, a gente às vezes ainda piora quando entra no carro, né? Veste aquela máscara do... Tem pessoas que tinham medo de dirigir porque era agressiva, né? Se a pessoa buzinasse com ela dava vontade de descer e bater na outra pessoa. Então, já trabalhei com pessoas assim, ela tinha uma agressividade tão grande, se criticasse com a buzina, a vontade dela era paralisar, porque ela queria descer e brigar com outra pessoa. Né? Então, tem várias questões emocionais, pessoais da pessoa que vai para o trânsito, né? Sim, sim. Tá, obrigado. Os perigos egóicos é quando o perigo ele é voltado à autoimagem da pessoa, né? Então é um perigo que ataca a autoimagem. A pessoa tem uma autoimagem dela errônea, pode ser errônea, né, o correto, e ela vai se colocar numa situação que aquela situação vai desfazer a autoimagem que ela tem dela mesma, né? Então o ego é muito grande e ela não consegue aceitar uma crítica alheia, né? Uma heterocrítica, né? Então o perigo é encontrar a autoimagem dela, né? Então o egóico, né? Para ela lá em cima. André, na página 23, o item 37, por favor. Página 23. 37. Medo de tempestades e relâmpagos? Isso. E trovões? Então hoje aí teve bastante trovões, tempestades, né? Então tem pessoas que têm esse medo, né? Geralmente acho que é um medo ligado à infância da pessoa, né? E também tem muitas crenças erradas quanto a isso, né? Por exemplo, quando era criança, tinha de vez em quando ia uma empregada lá em casa que ia no interior e elas achavam que o céu podia cair na cabeça dela, né? Então tinha medo de trovão, tinha medo de tempestade, de raio, por crenças infantis, crenças errôneas, né? Mas é verdade, vocês viram? Mas é verdade. Que o céu caísse, né? Não, o céu caísse na cabeça. Mas são crenças maduras, infantis, né? Relacionadas à chuva. E de repente aí tem também a questão se a pessoa não passou por algum dilúvio, alguma tempestade, né? Perdeu a casa, perdeu um tsunami também. Eu pensei mais nesse... vida por isso, né? Eu pensei nesse sentido, inclusive, em paragenético também. Paragenética, né? A pessoa passou por uma situação difícil, debaixo de uma tempestade, de uma chuva. Uhum. Perdeu a casa, perdeu a família. Bem traumatizada com isso também. Nós estamos tendo muitas vivências, exemplos desses acontecimentos, né? Transbordarem rios e provocarem mortes assim coletivas de várias de cidades, né? Várias pessoas, a cidade quase que desaparece de tanta água, né? Então, de alguma maneira, essas situações vão ficar, são vivências, são experiências dessas consciências e podem, para algumas, ser até traumáticas, né? Que levam para outras vidas. Eu tenho uma pessoa conhecida que tem esse tipo de medo, e como é que a gente poderia ajudá-lo? O que a gente poderia fazer para amenizar um pouco essa paura, né, esse excesso de medo? Conversar com a pessoa, né, esclarecer a pessoa, mostrando que aquilo não tem perigo na tempestade e encaminhar a pessoa, se for necessário, né, profissional. Professor, aqui, bem na sua frente aqui, quer dizer, do lado.
O senhor falou agora há pouco que falta na amizade a conviviologia correta. O senhor poderia falar assim um pouco mais sobre isso? O que é essa conviviologia correta? Uma pessoa, por exemplo, que não cultiva a amizade, ela não tem uma convivialidade correta. Por quê? Nós só evoluímos com as companhias. Então a pessoa tem que ter uma rede ou um círculo social de amizade. Ela tem que manter aquilo. Uma pessoa que não tem, ela está fora da evolução. Ela não está entendendo nada. Por exemplo, eu acho que o serenão, se ele aparece por aí, mesmo que ele seja anônimo, ele tem um círculo de amizade. Ele não vai deixar de ter. Entendeu? Porque senão ele é um bicho. É um bicho que foi viver no meio do mato. Como é que fica aí? Tem alguma coisa. Então, o problema da amizade é o processo da conviviologia. E o problema da conviviologia é um problema da evolução. Tudo isso, então, é praticamente imposto pela própria natureza, pelo cosmos. É a lei em cima da gente. É a lei da convivialidade. A convivência é feita desse jeito. Então, nós temos que cultivar e temos que nos entender uns aos outros. Agora, por que é importante? Tudo indica que a evolução precisa disso, porque nós somos cobaias uns dos outros, nós somos espelho, nós somos modelos, somos moldes uns dos outros. A gente se copia. O tempo todo é isso. E outra coisa, a gente não se copia só nas reações da pessoa, mas copia as ideias dela, às vezes a preferência, os passatempos que a pessoa tem, entende? Certo modo de abordar a realidade. Isso faz parte do problema. É a convivência. Agora veja, é essa convivência que faz com que a pessoa adquira a família nuclear que possa favorecer a evolução dela. A gente vai chegar a um ponto, porque numa família nuclear, todo mundo aqui, qualquer um pode examinar o seguinte: a sua família nuclear foi mais para baixo, foi medíocre ou foi para cima? Quer dizer, a reação que você teve de entrar naquela família te ajudou muito, aquilo criou muito problema, porque você ainda deve muito para aquele povo, ou foi mais ou menos, você nem percebeu? Então, veja, você tem 3 condições aí difíceis. Tem família que todo mundo tem problema brabo. E eu não estou falando de problema brabo apenas acidente de percurso ou qualquer coisa pior. Tem outras que, aparentemente, tudo saiu bem. A pessoa teve uma infância boa, uma mocidade produtiva, saiu de casa em paz, sem brigar com ninguém. Geralmente isso é exceção. Para arranjar essas 3 coisas, tudo da mesma família, às vezes é problemático. A infância, a adolescência e a saída de casa. Entende? Outra coisa séria, tem gente que não tem ideia nem da família nuclear. São esses, por exemplo, que são cérebros, verdadeiro carrasco dentro de casa, carrasco doméstico, o cérebro doméstico. Esse não tem ideia do que é. Então, isso tudo é convivialidade, é convivência. Agora, a amizade está nos fulcros disso aí. Então, por exemplo, arranjar muitos amigos é uma coisa muito séria. É assim que começa isso a dar influência na força presencial da pessoa. Entende? Por exemplo, o meu problema com a conscienciologia mostra que eu tenho alguma coisa de cultivo de amizade. Senão não teria tanta gente. Agora veja, isso sempre me deu, às vezes, até problema. Então, uma coisa positiva já me deu problema. O meu negócio, por exemplo, do consultório é uma loucura, por todo lado que eu trabalhei. Você está entendendo? Aquilo dava problema para mim e para um monte de gente, se não tivesse cuidado. Então, nós temos que ver o seguinte: a força presencial da pessoa, ela é enriquecida pelo desenvolvimento, a evolução e a progressão da qualidade do convívio dessa consciência com as outras. Aquilo se reflete nela. Com o passar do tempo, aquilo cria como se fossem umas camadas. Aquilo vai defendendo a ela. A força presencial dela já dá força. Entende? A situação é braba. E outra coisa, chega num certo ponto que mesmo a pessoa querendo esconder, não tem jeito, ela aparece. Entende?
Agora, uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, por exemplo, na minha vida, isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu também no Rio comigo. 2 fatos, mas eu tive mais fatos igual esse. Que eu, nos Estados Unidos, eu cheguei com o Chico, entramos dentro da sessão, que é a sessão espírita de médico, aquele negócio todo, quando lá da frente, eles acusaram a nossa presença atrás. E ninguém conhecia a gente. Entende? Nós entramos na última hora, ficamos lá no fundo. Eles acusaram e chamaram a atenção da gente lá atrás. Ninguém sabia que a gente estava ali. Como é que era isso? Entende? Isso nos Estados Unidos. Agora, o pior ainda não foi isso. O pior é que eu fui levar minha tia no Centro Espírita Cristóforos, lá em Botafogo, no Rio, numa época que ela estava precisando de assistência. Nós, então, também ficamos lá no fundo. Aí, na hora que vem a médium principal, que vai receber aquele que era o orientador extrafísico, o espírito desencarnado que orientava os trabalhos do Cristóforo, ele chega lá, a mulher levanta lá de cima e fala com eles: esse rapaz que está aí fora pode vir aqui e ele vai dirigir o trabalho ali daquela mesa. E indicou a mesa para mim. Aí foi os velhos todos do Cristóforo assim: mas quem é? Ela está pondo um menino para tomar conta disso. Eu era um rapazinho. Entendeu? Agora, ninguém sabia que eu estava lá. Como é que é possível um negócio desse? Você está entendendo como é que é? Então você veja, eles sabiam quem eu era, o que eu estava fazendo ali, que eu já tinha feito processo de desobsessão, e outra coisa, uma coisa totalmente assim, estranha, que eu era uma criança, um rapaz. Eles vão pôr o rapaz para fazer uma coisa, é por isso que os velhos falam: o que é isso? Aí fala assim: tem um assediador, está comunicando, mas a médium era muito venerada lá no Cristóforo. Como é que era isso? A mulher não ia receber um assediador. Aí eles foram lá, na mesma hora juntaram 3, levantaram e foram lá para falar comigo. Vem cá, você cuida dessas coisas? Aí eu comecei a falar: não, faz vários anos, faço isso. Aí eu falei assim: sei bolas. Aí a médium, a hora que acabou, fui lá e cumprimentei a médium. A hora que acabou tudo. Essa senhora é fora de série, ninguém sabia nada, como é que é, vem a consciência, fala através. Então você está entendendo como é que é? Agora veja, isso é amizade o quê? Isso é física. Minha. No caso lá, para ajudar minha tia Opala. A verdade foi essa. E ela realmente, a partir daquilo, ela começou a melhorar. Porque ela era paralítica, ela passou a vida dela toda paralítica. Entende? Ela teve uma eclâmpsia e paralisou as pernas. Nunca mais foi a mesma coisa. As pernas inchadas, enormes, aquilo era demasiado, não tinha jeito de melhorar. Ela morreu assim. Agora, ela fez assistência a vida dela toda, o tempo todo. Ela era muito boa. Ela escrevia para o povo desesperado, sabe como é que é? Mandava receita de médicos, o negócio todo. Ela escrevia por mês, assim, às vezes 1.200 cartas. Era uma loucura, era muita coisa que ela fazia. Sabe? Em todo mundo a gente ajudava dando dinheiro para comprar papel, para comprar envelope, para despachar carta, para levar no correio, para trazer as coisas. Daí a pouco ela tinha uma correspondência que era uma loucura para atender todo mundo. Sem sair da mesa dela, ao tempo todo. Ela andava com bengala, ou se não com daqueles negócios de empurrar, sabe, de doente. Hein? O andador, né? Igual de criança. Ela andava assim. Mas você está entendendo, então, o nível? Isso é um processo sério. Professor? Sim. Professor, aqui no ar. Rapidinho. Com relação a essa questão da amizade, né? Muitas vezes você tem que fazer atares e, como o senhor uma vez falou, é chato, né? Às vezes a gente se torna... O verdadeiro amigo, ele é que faz mais atares. Ele é que dá mais esclarecimento para o outro amigo. Mesmo se agora, ele sabe escolher a hora, com quem falar, de que modo, aonde. Isso tudo é amizade, a gente tem que saber como é que é. Por isso que eu tenho amigos até hoje, muito antigos, que de vez em quando aparecem. E agora é muito engraçado, o Loche mesmo tem acompanhado uns casos desses, que tem amigos meus, às vezes de 40, 50 anos,
que telefona para mim. Põe o telefone, eu falo assim, esse cara está para morrer, é batata, ele vai dessomar. Ele estava vendo se está tudo bem com ele antes de dessomar, então quer conversar comigo. Como se eu fosse o dono da pelota da dessoma. Você está entendendo? O Loche viu um monte desses casos. Agora, tem cara que chegou até a escrever carta para mim, com detalhes. Gente que 30 anos sem falar nada, nem sabia que eu estava vivo nessa dimensão, o cara escrevendo a carta. Então, esse eu tenho que dar muita atenção, ver com calma, porque geralmente eles estão se despedindo. Sabe como é que é? Então, veja, tudo é amizade. Agora, uma coisa que eu falo, inclusive lá no dicionário, eu escrevi sobre isso. A maior parte das amizades das pessoas, ela teve início quando a pessoa era criança, na infância dela. E aquilo caminhou mais. Mas nem sempre essas amizades são as melhores. A melhor amizade é aquela que a pessoa já está madura e que arranja uma amizade pensada, de alto nível. Então, isso ultrapassa o processo da emoção. Aí já vem esclarecimento. Essas amizades são as que têm mais raízes evolutivas. São as mais sérias. Vocês observam que vocês têm. Por exemplo, a maior parte do povo que veio para Foz, vocês estão nesse segundo tipo de amizade, que é a mais evoluída que tem. Observa isso em relação às suas amizades da infância. Às vezes você vai encontrar uma pessoa que era seu amigo de infância. Você encontra, dá uma pena a defasagem que ele está de você, você não vê jeito nem de abordar o cara. Não é assim? Então vocês vejam a diferença do processo da amizade. Você entendeu isso? Isso aí eu expliquei mais ou menos lá no dicionário. Agora, ó, nós esperamos, André, mais 200 verbetes da sua parte. Muito bom. Nossos comerciais, por favor. Vem cá, Isso. Hoje tivemos 101 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais e 20 perguntas online. Os recados. Hoje temos o Felipe sobre palestras da Assinvex, a Rosângela sobre o debate no CAEC, a Fabiana sobre o congresso da Invex, a Sandra sobre fundamentos de conviviologia e a Patrícia sobre o CP2. Olá, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar todos presentes e teletertulianos para a palestra online que nós teremos agora às 15 horas, palestra da Assinvex com a temática Fases do Maxi Planejamento Invexológico. Nessa palestra a gente vai estar debatendo sobre a estruturação do planejamento inversivo e propondo fases novas que dizem respeito à metria do Maxi Planejamento Invexológico. Seria fase intuitiva, fase iniciante, fase técnico-preparatória e fase profissional executiva. Quem quiser, então, debater sobre esses novos conceitos, conhecer esses novos conceitos, então, na palestra online, às 15 horas, site www.assinvexis.org. Até lá, obrigado. Boa tarde. Nós, voluntários da Consus, em parceria com o CAEC e IPC, convidamos nossos amigos evolutivos para o debate sobre o tema Conscienciometrologia, tema avançado de curso intermissivo, que acontecerá hoje na sala EAD do CAEC, das 15 às 17 horas, presencial e online pelo site da Consus, www.consus.org.br. Acessando o site, você vai encontrar um link, o qual vai acessar o debate. Temos a participação especial da professora Ana Luísa Rezende, representando o curso ECP1 do IPC. Esta é mais uma das atividades que antecede a primeira jornada internacional de conscienciometrologia, que acontecerá daqui a um mês. Venham, participem, contribuam com seus questionamentos. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Assinvex, nós gostaríamos de convidar as consciências intrafísicas e extrafísicas a participarem, adultos, adolescentes, jovens, melhor idade, todos a participarem
da 8ª semana da INVEX, que ocorrerá de 15 a 22 de julho. Nós vamos ter aqui eventos pré e pós-congresso. Então, ocorrerá o 10º congresso. Nós vamos ter como pré-evento os professores Nancy e Wagner, com um curso especificamente desenhado para este evento, que é o Atacadismo Assistencial Teático, Desafios e Oportunidade. Vamos ter abertura com o professor Valdo Vieira, falando de 2 verbetes, Invexoprofilaxia e Pandeirologia. Vamos ter a participação do professor Marcelo da Luz, com um talk show. Vamos ter várias outras apresentações interessantes, como o Tiago André falando sobre os apoios ao maxi-planejamento pela definição do perfil invexológico pessoal. Vamos ter mesa de debate falando sobre o planejamento da GESCOM invexológica e teremos como pós-evento um campo assistencial holossomático. O melhor é que as inscrições elas podem ser feitas aqui mesmo na recepção do CIAEC. Aguardamos todos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Conviviologia e o CIAEC convidam a todos para participar do curso Fundamentos da Conviviologia, que irá ocorrer nos dias 24, 25 e 26 de agosto deste ano. Então, nós destacamos hoje o assunto que foi tratado na tertúlia, as amizades, que será tratado na aula Convívio Interassistencial e Autoconvívio, as amizades, a dupla, a família, o trabalho e o paraconvívio. Quem dará essa aula serão as professoras Miriam Sanches e Marina Tomás. Dentre essas, outras aulas interessantes vão ocorrer. Nós, então, estamos com as inscrições abertas. Quem tiver interesse, então, pode fazer pelo telefone 45-3525-2652 ou pelo e-mail ceec@ceec.org. Estão todos convidados. Buenas tardes a todos. Me gustaría invitarlos para el SP2 de Buenos Aires. O SP2 de Buenos Aires vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de outubro, no centro da cidade de Buenos Aires. Buenos Aires é uma cidade que já tem vários séculos e foi palco de diversos conflitos armados, de uma grande ditadura militar, e está sedenta por reurbanização extrafísica. Suas energias assistenciais são muito bem-vindas. 26, 27 e 28 de outubro, na cidade de Buenos Aires. Busque as informações no IIPC mais próximo de você. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Ciclo Persecutório, especialidade Interprisiologia, de autoria da professora Tamara Cardoso André. Obrigado pela sua presença e até amanhã.